O que será que é o canto do galo que Jesus se referiu e falou a Pedro que antes do galo cantar, ele lhe negaria 3 vezes? Será que era uma trombeta que era tocada na Fortaleza Antônia? Ou será que era literalmente uma ave? É sobre isso que nós iremos falar hoje. Sejam bem-vindos a este canal, eu sou o pastor Jefferson Araújo. Aqui você aprende sobre teologia, sobre doutrinas bíblicas, profecias escatológicas e assuntos relevantes para a nossa fé cristã. Neste vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês as 2 linhas de interpretação sobre o possível canto do galo e dar, ao meu parecer, a vocês o que mais é correto, o que mais se encaixa pelas Escrituras Sagradas. A primeira linha de interpretação é a linha que interpreta que ali não era literalmente um galo, mas que era uma trombeta tocada pelos romanos durante a madrugada, chamada em latim de galitínio, que significa galo, e esta trombeta era tocada lá pelos romanos, lá na Fortaleza Antônia, e os que entendem desta maneira, entendem que não pode ser ali um galo literalmente, mas logicamente Jesus estava se referindo a esta trombeta tocada pelos romanos, porque há no Talmud judaico, o Talmud judaico, para quem não sabe, é um conjunto de regras, de usos e costumes dos judeus, que foi escrito no final do 1º século depois de Cristo, mas que se refere a costumes que os judeus já tinham mesmo antes de Cristo. Diz lá no Talmud judaico que em Jerusalém não podia ser criado galo, por causa das coisas santas que havia em Jerusalém. Eu já ouvi pessoas dizendo, por exemplo, que o galo não podia ter um galo ali em Jerusalém porque o galo é considerado impuro. Mas lá em Levítico capítulo 11, em Deuteronômio 14, não diz que o galo é impuro. Pelas leis dietéticas lá, escritas lá no livro da lei, especificamente em Levítico e Deuteronômio, o galo não é considerado impuro. O galo fazia parte, as aves, a galinha, o galo faziam parte do paladar, faziam parte das refeições dos judeus. É tanto que Jesus contou uma parábola, a parábola do ovo. Ele disse que nenhum pai que o seu filho peça a ele um ovo, ele vai lhe dar um escorpião. Jesus também contou uma parábola para Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha ajunta debaixo de si os seus pintinhos. Então, quando você analisa os contextos das parábolas que Jesus contava, que ele fazia ilustrações, analogias com coisas, com fatos do cotidiano do povo judeu, você entende que a galinha, o galo, os pintinhos faziam parte do cotidiano deles. E sim, eles se alimentavam de galinha. Eles não eram imundos. Só que lá no Talmud judaico não diz que era porque eles eram imundos, que não podia ter em Jerusalém a criação de galos, mas porque, como eles ciscam, eles andam bastante, eles poderiam trazer com eles impurezas para Jerusalém e assim contaminar as coisas santas. Dentro deste argumento também, há também um argumento linguístico, que diz que aquela palavra que aparece, por exemplo, quando Jesus fala do canto do galo, aquela palavra canto também pode ser traduzida como ressoar. A palavra canto ali, a palavra grega foneu, que vem também de fonei, que pode ser traduzida também como ressoar de uma trombeta, como aparece em Mateus capítulo 24, versículo de número 31, para o clangor de trombeta que os anjos farão quando Jesus voltar. Outro argumento também que é usado para poder defender esta doutrina é que lá no texto de Marcos, capítulo 13, versículo de número 35, parece dar a entender ali um canto do galo, uma expressão ali, canto do galo, aparece ali falando de um período de tempo durante a madrugada, e não de um canto de uma ave literalmente. Acompanhe esse texto comigo. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Essa expressão aí, cantar do galo, que aparece aqui neste contexto, não para se referir a um canto de uma ave literalmente, mas logicamente aqui está se referindo a um período durante a noite, entre a meia-noite e o amanhecer do outro dia. A expressão canto do galo ali é a palavra alectorofonia. E nesse contexto aqui, logicamente que não está se tratando de um canto de um galo literalmente, mas está se referindo a um período durante a noite. Ou seja, aparece no sentido figurado para a madrugada, não necessariamente para se referir a um toque de trombetas que era realizado pelos romanos lá na Fortaleza Antônia. Esse cantar do galo aqui pode ser traduzido como durante a madrugada. E a segunda linha de interpretação é que era uma ave literalmente. E para defender que era uma ave literalmente, vamos para os significados da palavra alector, que é a palavra usada para galo. E a palavra alector significa galo
ou macho de qualquer ave. Então, este argumento linguístico também é usado para defender que era sim uma ave. E agora, como nós ficamos com a questão do Talmud judaico, que diz que religiosamente era proibido criar um galo dentro de Jerusalém por conta das coisas santas, que eles podiam trazer contaminações com eles por ciscarem muito a terra e andarem bastante. Aí agora é que está a questão. Lá no Talmud judaico existe a Midrash Eduyot. E lá na Midrash Eduyot, no capítulo 6, verso 1, o rabino Judá, filho de Bava, ele diz que um galo foi morto apedrejado em Jerusalém por matar uma pessoa. Sendo assim, o rabino Judá, filho de Bava, estava deixando claro que sim, havia criatórios de galinhas, havia criatórios de galos em Jerusalém. Mas é possível um galo matar uma pessoa? Nós temos casos recentes de pessoas que foram mortas por galo. É difícil, mas dependendo da pessoa e dependendo do lugar onde esta pessoa sofreu o ataque, pode sim vir a óbito por um ataque de galo. Então, o próprio Talmud judaico, que tem lá desse Talmud dizendo que não podia haver galos sendo criados dentro de Jerusalém, é refutado pelo próprio Talmud judaico. Então, nós precisamos atentar mais para o que a Bíblia diz, para a exegese do texto, para a gente chegar a esta conclusão e não se basear em um argumento religioso que é tirado de um Talmud que não é a palavra de Deus, que não é a Bíblia Sagrada. E outra questão que a gente precisa analisar é que lá em Jerusalém moravam também romanos. A prova disso é que a Fortaleza Antônia ficava ali bem próximo do templo. E se fosse verdade que os judeus não podiam criar galos ali em Jerusalém, mas e os romanos? Será que eles podiam? Será que eles seriam impedidos pelos judeus de criarem galos? Então, a meu ver, a segunda linha de interpretação é a mais correta, que sim, era uma ave, literalmente, era um galo, literalmente, que cantou. Além do Talmud judaico entrar em contradição com ele mesmo, nós temos o argumento linguístico pela exegese do texto da palavra galo, que significa, literalmente, um galo ou um macho de qualquer ave. E a palavra, que pode também ser traduzida como ressoar de trombeta, é melhor traduzida ali no contexto como cacarejar. Por isso, a meu ver, era um galo literalmente. E dentro deste mesmo contexto, nós temos um outro problema. Quantas vezes o galo cantou? Parece que os evangelistas entraram em contradição, porque Mateus, Lucas, João não falaram que o galo cantaria 2 vezes. Já Marcos diz que o galo cantaria 2 vezes antes de Pedro negar Jesus 3 vezes. Na verdade, não há nenhuma contradição. Mateus não falou o número de vezes que o galo cantaria. Lucas também não falou e nem João. Apenas Marcos se ateve a este detalhe de não apenas falar que Pedro negaria 3 vezes, mas a quantidade de vezes que o galo cantaria antes de Pedro negar 3 vezes. Vamos analisar esses textos comigo? Primeiro, Mateus 26, verso 34. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mateus não fala a quantidade de vezes que o galo cantaria, só a quantidade de vezes que Pedro negaria. Agora, Lucas 22, 34. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes me negues que me conheces. João 13, 38. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Já o texto de Marcos, capítulo 14, versículo de número 30, diz o seguinte: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Não há nenhuma contradição entre os relatos dos evangelistas. Todos eles são unânimes em dizer a quantidade de vezes que Pedro negou, que foram 3. Mas nenhum dos outros dizem quantas vezes o galo cantaria. Somente Marcos se ateve a este detalhe. Somente Marcos falou sobre a quantidade de vezes que o galo cantaria. Quando Pedro negou a primeira vez, o galo cantou a primeira vez. Depois ele negou a segunda e depois da terceira, o galo cantou a segunda. E só Marcos relata isso detalhadamente. E eu quero que vocês analisem este relato de Marcos agora do momento da negação de Pedro, a partir do versículo de número 66. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que estava se aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço.
nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. Ou seja, depois da primeira vez que Pedro negou a Cristo, o galo cantou a primeira vez. Verso 69. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco tempo depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente, tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem de quem falas. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se daquela palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás, tu. E retirando-se dali, chorou. Por este relato aqui de Marcos fica muito claro que não há contradição, mas depois da primeira vez que Pedro negou, o galo cantou a primeira, depois que ele negou a terceira vez, o galo cantou a segunda vez e ele lembrou da palavra de Jesus e se retirou dali triste. O que há, na verdade, é um erro de interpretação bíblica quando as pessoas não atentam aos detalhes das Escrituras Sagradas para poder chegar ao consenso, para entender o que de fato aquelas passagens bíblicas estão dizendo. Este é o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com mais alguém que precisa tirar esta dúvida, mas coloque aqui embaixo também se você acha que é uma trombeta romana, realmente, se era uma trombeta romana, ou se você acha que era literalmente um galo. Coloque aqui embaixo nos comentários, ou coloque aqui dúvidas que você tenha sobre a palavra de Deus. A sua dúvida pode ser respondida através de um vídeo aqui no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.